A palavra de Deus diz assim em Salmos, em Atos, no capítulo 9. E eu quero dar um tema a esta mensagem que é: cumpra a vontade de Deus na sua vida. Eu vou repetir: cumpra a vontade de Deus na sua vida. Amém? A palavra de Deus diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita ou do caminho, como também era conhecido, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E você diz amém? Poder sentar em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amada igreja, aqui é muito conhecido dessa conversão impactante que Lucas deixou registrado, desse encontro tão impactante de um jovem chamado Saulo com o Senhor de caminho a Damasco. Este jovem, que no capítulo 8 entrava dentro das casas em busca daqueles que professavam Jesus e que era conhecido como da seita do caminho, e ele entrava nas casas e, de forma muito dura e severa, ele arrancava as pessoas de dentro da casa. Não importava se tinha mulheres, criança, não importava. Arrastava-se pelos cabelos e fazia de tudo, porque Paulo entendia que ele estava fazendo o que era correto, o que era certo, no seu entendimento. E Paulo, na verdade, ele cumpria uma missão designada para ele, e tinha que cumprir. Haveria, da parte dele, o cumprimento.
Quando a gente fala em cumprir, a gente sempre coloca em mente algo que nas forças armadas, no militarismo, fala-se em cumprir uma missão. E quando uma missão é dada, ela é muito bem estudada, articulada, para se cumprir a missão. E todos saem em mente e focado naquilo qual eles foram designados a fazer e cumprir uma missão. E Paulo, ele tinha essa convicção de que aquele povo era um povo que estava contra o Deus Todo-Poderoso, por serem de uma seita. Mas, assim como todos nós, cada um de nós, temos a nossa vida pautada naquilo que cada um tem que fazer. Exemplo, o marido. O marido, ele tem que ser um exemplo. E ele tem uma missão a cumprir, um dever. E esse dever de marido, ele tem que fazer com excelência. Ele tem que ser um marido atencioso, um marido dedicado, um marido cumpridor dos seus deveres como marido. Um marido que preza e luta pela sua família, porque isso é agradável a Deus. É uma missão, assim como tem a mulher, assim como tem cada um de nós, em todas as áreas. Todas as áreas, o filho, ele tem um dever e ele tem uma missão a cumprir, como filho, de respeitar, de fazer aquilo que é necessário fazer como filho. Mas hoje, nessa sociedade onde tudo foi invertido, e isso porque o inimigo quer assim, o que ele mais quer é destruir família, é acabar com tudo, e isso está acontecendo. Mas nós que somos chamados pelo Senhor, nós temos que estar pautados na palavra e viver a palavra, e viver de acordo com o que agrada a Deus. Nós temos que cumprir, não a minha e nem a sua vontade, mas a vontade daquele que nos chamou e nos alistou para uma guerra. Não pense que aceitar Jesus, aceitei, está tudo bem. Não, agora é que começam as lutas. E se prepare, porque o Senhor não nos chamou para vivermos numa rede tomando água de coco, nem numa beira de uma praia. Ele não nos chamou para viver isso, Ele nos chamou para uma guerra, e é uma guerra de ordem espiritual. Muitos não suportam, mas por quê? Não se fortalece no Senhor, e precisa se fortalecer, e cada dia mais, nesse tempo, nós temos que buscar mais de Deus para nos fortalecer nele, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É necessário. E nesse tempo, muito mais. Então, muitos têm aí, cumpre um dever dele, cumpre a sua missão, vive fazendo a sua vida, mas longe de Deus, e não quer Deus. Tem marido, tem esposa, tem filhos, tem por aí. A pessoa que tem uma empresa tem que ser o melhor senhor da sua empresa, o dono. O que trabalha e é funcionário tem que ser o melhor funcionário. Porque tudo que nós fazemos é para nós? Não. Eu faço tudo para agradar ao meu Deus. Não devemos fazer nada para se apresentarmos aos homens, mas temos que fazer as coisas para nos apresentarmos diante de Deus, fazendo o quê? A sua vontade,
a vontade que lhe agrada. Este jovem achava que estava fazendo a vontade. Então ele vai ao sacerdote e pede carta. Para quê? Porque lá em Damasco havia um número grande de pessoas que professavam esta fé. Então ele, entendendo que estava bem, eu vou para lá, vou partir para lá e vou fazer e cumprir a minha missão. Eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas aí, Paulo tem um encontro com Jesus, e é um encontro impactante, é um encontro tão maravilhoso, que a palavra de Deus diz que era ao meio-dia, está em Atos 22, está escrito lá, quando ele começa a falar com aquele rei, e ele explicando, olha, era meio-dia, e no meio-dia, um sol, uma luz que brilhava mais que o sol apareceu, e ele está dizendo, ele caiu do cavalo. E muita gente, irmãos, espiritualmente precisa ter um encontro com Jesus verdadeiro, para ir ao chão, no sentido espiritual de arrependimento. Tem gente que precisa cair da sua arrogância, precisa cair da sua soberba, precisa cair do seu engano, precisa cair de muitos lugares que entendem que precisa, mas muitos não querem. E nós necessitamos urgentemente nos prostrarmos mais diante do Senhor nesse tempo, colocando a boca no pó, chorando, pedindo, clamando pelo poder que vem do alto, para nós sejamos todos revestidos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! Então, quando Paulo tem um encontro, mudou a sua visão. Então agora ele, primeiro, a visão que ele tinha sobre tudo o que ele entendia, ela foi tirada dele, ele não via mais durante 3 dias, arrancou dele o que ele entendia. Aí a visão dele agora mudou, ele agora teve um encontro verdadeiro, e esse encontro com o Senhor trouxe para ele algo que eu e você precisamos entender, que cada um de nós, cada um, deve cumprir aquilo que agrada ao Senhor na nossa vida. Devemos cumprir de forma sem recuar, nem olhar para trás, não temer, não ficar, sabe, cocheando entre 2 pensamentos. Não, o nosso pensamento tem que estar focado. Eu tenho uma missão. Qual é a minha missão real para com Deus? Agradar o Senhor que me chamou, fazer a sua vontade, cumprir a vontade dele na minha vida. Porque aonde eu estiver, você estiver, cada um de nós temos que ser sal nessa terra, nós temos que ser luz nesse mundo, não só na igreja, mas em todos os lugares, fazendo a vontade do Pai. Paulo entendia que ele estava bem, que ele estava cumprindo a sua missão, que ele estava fazendo aquilo que era certo. Mas quando ele teve um encontro impactante com o Senhor deu a ele outra visão, uma visão que era das coisas que são do alto, são coisas do alto, são celestes, que a minha e a sua visão
seja sempre uma visão de ordem espiritual dada por Deus na minha e na sua vida, mesmo caminhando nessa terra. A minha visão não tem que estar pautada só aqui, mas a minha e a sua visão tem que estar olhando para o alto e para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre em nossas vidas. Paulo, quando ele tem esse encontro maravilhoso, ele começa a entender que a vida é de grande importância e relevância e de grande amor de Deus para com a vida. O encontro. Nós não podemos olhar a ninguém com nossos olhos de condenação. Nós não vamos ver Paulo aqui, um homem preparado. Nós não vamos ver ele entrando dentro das sinagogas e arrancando os religiosos de lá. Nós não vamos ver Paulo confrontando, ou lutando, ou brigando, ou pegando espada, para fazer aquilo que ele entendia, que agora ele entendeu realmente, o que era a sua missão, o que é a missão daquele que tem Jesus. Ele mesmo diz em Efésios: a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra os principados, as potestades, os hostes espirituais da maldade, que vive aonde? No espaço celestial. Ele entendeu. Então agora ele entende que uma vida tem o seu valor. Não importa quem seja, nós que temos Jesus, não temos que olhar uma vida condenando a vida, seja ela onde ela estiver, na situação que ela estiver. A nossa mente não tem que estar de acordo com o que o mundo quer que nós estejamos, pensando da mesma maneira deles, pensando da mesma forma, sabe, condenando tudo e todos. E esta mídia que nós vemos aí, o que mais ela faz é isso, é bater, para que você, de repente, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, daqui a pouco você está torcendo e querendo ver o mal de alguém, mesmo que ele seja mal. Nós não devemos olhar uma vida e querer que a vida pague com isso ou com aquilo. Nós não estamos na lei que é dente por dente, olho por olho e vai por aí. Não, a nossa lei se chama Jesus, que deu a sua vida por amor de todos. Então ele viu que era necessário ele amar a vida e ter a vida como algo precioso. O que ele tinha que fazer, e ele bem fez, foi pregar a palavra, o evangelho, dizendo: Jesus Cristo é o Messias, o Cristo que veio para salvar a toda a humanidade. Ele veio buscar o que havia se perdido. Este é o Paulo. Paulo agora muda. Paulo agora entende que a missão dele não é mais viver perseguindo ninguém. A missão dele é pregar a palavra de salvação, o evangelho da vida, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que faz todas as coisas na vida daquele que tem um encontro com ele. Paulo, ele foi vítima disso. O próprio Ananias, quando Jesus fala com ele: vai lá na rua direita, vai naquele lugar, tem esse, ele diz: Senhor, eu bem sei, estão falando desse Saulo que vem perseguindo, ele está fazendo coisas horríveis lá em Jerusalém, ele é terrível. E ele diz: ele é vaso escolhido, eu escolhi, o Senhor é o dono de todas as coisas. Então ele não olhou mais por esse prisma, ele olhou pelo lado da vida, ele deu valor à vida, e ele viu que não importa quem
Jesus tem que ser pregado, Jesus tem que ser apresentado. Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Irmão, quando a gente olha para nós, a gente tem que olhar e dizer: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, Pai. Porque a tua vontade é que interessa, a tua vontade é que é a mais importante para a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Esta é a vontade. Aleluia. Então, quando ele entendeu isso, ele entendeu, irmãos, que agora, juntos, é a igreja, juntos, forma-se um corpo, e que neste corpo de Cristo, como igreja, há, trabalhos e deveres para todos, para todos. Não adianta a gente só estar na igreja achando que só a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós fazemos a vontade do Pai, que nos escolheu, nos chamou, Ele nos chamou primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Então é a Ele, para Ele que são todas as coisas. Há trabalho. É só o pastor, é só... Irmãos, título, rótulo, isso não leva ninguém para o céu. Ninguém vai para o céu. Entra o diácono aqui, entra o pastor, entra a dirigente não sei de quê, entra o... Não é isso. Ele chama que todos fazem parte do corpo, e como corpo, todos nós, irmãos, fazemos parte da igreja, e como igreja, tem trabalho, tem muita coisa. Aí você diz: como eu vou saber o que fazer? Eu aceitei Jesus, eu estou meio perdido e perdida. Aí a gente vai olhar o que Paulo fez. O próprio Paulo, devemos fazer a pergunta que Paulo fez ao Senhor, porque é Ele que nos mostrará, irmão, o que nós devemos fazer e cumprir aquilo que agrada a Ele. Paulo diz em 6:8 que nós lemos: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, irmão, é agradar o Senhor com a nossa vida. Não adianta agradar o pastor, irmãos, e viver uma vida dissoluta aí fora. Não adianta agradar irmão, e viver uma vida aí fora. Não adianta, irmão, viver uma vida, apenas de maquiagem. Porque aquele que vive é como sepulcro caiado. Por fora está maravilhoso, mas dentro só misericórdia. Porque trata dos pensamentos, trata daquilo que é profundo, que está dentro de nós e que precisamos a cada dia perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu faço, Pai, e o que eu tenho feito tem te agradado? Eu tenho cumprido aquilo que o Senhor me chamou? Porque o Senhor me chamou para fazer parte do corpo da igreja. Eu não quero rótulo, eu quero apenas ser servo do Senhor. Eu quero ser discípulo de Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade dEle, o adorando verdadeiramente, porque logo um pouco de tempo nós vamos embora. Mas aquele que faz a vontade do Pai e cumpre a vontade dEle na nossa vida, mostrando aos outros aí fora que nós vivemos uma vida, não simplesmente lendo a palavra, mas vivendo a palavra e dizendo: Jesus é maravilhoso, Jesus é o meu Senhor, e Ele me chamou, eu tive um encontro com Ele. Você teve um encontro com Jesus?
Como está, irmão, a minha, a sua vida? Como nós estamos nos colocando? Sabe, porque há trabalhos e deveres para todos dentro da igreja. Você é corpo, você é membro. Quando o membro sai, é membro. Está em outros lugares, mas é membro de um corpo. Porque quando chegarem juntos, as brasas, ela fumega. É o Espírito Santo fazendo o quê? Fazendo a obra do Pai. Fazendo com que cada um de nós sejamos o quê? Irmãos, amigos, uns fortalecendo o outro. Aleluia. Aleluia. E esses deveres, essas missões que eu tenho, que você tem de cumprir dentro do corpo de Cristo, é maravilhoso, é grande e é muito, muito, muito sublimes para com Deus. Não é nada pequeno, irmão, porque nós fomos chamados para fazer a nossa fé em ação, vivermos para Deus. Em Hebreus capítulo 10, verso 24, 25 diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Paulo agora entende que não tem que se dissipar a igreja, porque a perseguição não tem que estar junto. Agora não é saindo da igreja por causa de situações, de pessoas como ele que perseguia, pessoas como ele que estava respirando morte. Não, quanto mais respirava a morte contra eles, quanto mais a perseguição era horrenda em cima deles, mais eles congregavam juntos. Estamos juntos em um só propósito, em uma só fé, olhando para ele, o autor da nossa fé, que nós tivemos, cada um aqui teve um encontro com ele. E se você teve um encontro com esse Jesus, aconteça o que acontecer na minha e na sua vida, cumpra a vontade de Deus na sua vida. Aquilo que não agrada ao Senhor, tire de dentro do seu coração, da sua mente. Aquilo que você faz que ninguém vê, mas que é maligno, peça ao Senhor para tirar, extirpar, dizer: Senhor, me dá forças. Bote a cara no pó e se arrependa, porque Ele te chama para algo grande, e este maravilhosa graça que Ele nos deu é para sermos fiéis à sua palavra. Todos nós podemos descobrir e buscar o que nós devemos fazer, qual a minha missão, qual é a sua, dentro da igreja como corpo de Cristo. Aleluia. Em Atos 16, em Atos 17, capítulo 15, diz assim a palavra. Como a gente observa? Observando as circunstâncias que nos cercam. Quando nós observamos as coisas que nos cercam, nós não podemos estar em lugares desapercebidos. As circunstâncias, a posição que você está, a situação que você está vivendo, aonde você estiver, você tem que estar numa sintonia com o Senhor. Por quê?
nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito, e nem viver o que o mundo vive, mas nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz, para viver a sua palavra e fazer o que agrada a Deus e cumprir o que o Senhor nos designou a fazer. O verso 16 está escrito assim. Eu vou ler aqui para os irmãos. O verso 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele, o mais depressa possível partiram. E Paulo fica. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo ficou de qualquer jeito. Olha bem aqui, o seu espírito, porque agora ele foi chamado. Antes ele perseguia, ele entendia que aquela ali era a vontade de Deus, mas não era. Agora ele entende, agora ele tem algo, ele tem um chamado. Agora o espírito dele se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ele fica de qualquer jeito. Eu e você tem que estar de qualquer jeito, aonde você estiver. Não, irmão. Nós temos que estar olhando a nossa posição diante de Deus, mediante as circunstâncias que nos cercam. Aonde eu estiver, eu tenho que estar, ligado nas coisas que são espirituais de Deus. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente faça aquilo que é agradável a Ele e faça a vontade dele. Então o que Paulo fez? Paulo não perdeu tempo, apresentou Jesus como o Cristo, o Messias, o Senhor Salvador de todo o universo. Ele começou a mostrar, porque ele viu a perdição, ele viu o pecado, ele viu as coisas erradas. E a gente, irmão, muitas vezes a gente fica, calado. Nós não falamos do amor de Jesus para uma pessoa que está afundada, perdida, porque a gente já começa a botar na cabeça: aquele não tem jeito, aquele ali, não dá, aquilo ali, homem de pouca fé. Faça a vontade do Pai, pregue a palavra, chame o Senhor e diga: Jesus, o que queres que eu faça? Faça em mim o teu querer, Pai, e usa a minha vida para resgatar aqueles que um dia também eu estava. Paulo entendeu, ele era um perseguidor. Agora, ele não, ele sentiu algo. Aí no verso 17, de sorte que despontava na sinagoga. Olha lá, ele entrou nas sinagogas. Ele ficou de qualquer jeito. Eu e você, irmão, temos algo a cumprir para Deus. Você tem uma missão e eu tenho uma missão. O Senhor nos chamou, não foi para nos acovardar, não. Ele nos chamou para fazer a sua vontade. A vontade de Deus é que a gente ame, perdoe. A vontade de Deus é que a gente continue dando graças por tudo e para todas as coisas que o Senhor dos céus tem feito por nós, porque a sua graça nos basta, e nós somos vencedores em Cristo Jesus, mesmo que morra. Para o mundo é um perdedor, mas para Deus que está nos céus está dizendo: morreu por amor do meu nome, é um vencedor. O mundo tem uma visão contrária, mas aquele que tem o Senhor sabe que a nossa visão não é a visão que o mundo tem. A nossa visão é olhando para o autor e consumador da fé. A nossa visão é para o alto, é a Canaã celestial, a qual o Senhor está nos céus. E eu creio, irmão, que um dia a igreja, eu, você, irmão, que perseverar até o fim, entrará e glorificará o Senhor, dizendo: obrigado, Jesus, porque em tudo o Senhor me ajudou.
Eu estava triste, o Senhor mandou uma palavra para me levantar e dizer: eu estou contigo. Aleluia. Ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, olha, ele ia para a praça também, ele ia para tudo que é lugar, ele não ia de qualquer jeito, desfocado, não, ele estava no foco, ele estava, sabe, a cabeça dele havia uma missão a cumprir. Eu não vou recuar. Quando a gente vê um filme que o resgate do soldado Ryan era uma missão, irmão, e ele foi até o fim. A missão, irmão, tem risco. A missão que o Senhor nos chama, o dever que o Senhor coloca sobre a minha vida e a sua vida, não é algo, irmão, está tudo bem, é só flores. Não, há espinhos também, dói, machuca. Mas o Senhor tem um bálsamo dos céus que derrama sobre a minha vida e a sua e cura as feridas. Aleluia. Então ele ia para a praça, olha, a visão dele mudou. Ele agora entende o chamado, ele agora entende que ele tem que fazer algo, não viver só para ele, não viver o que ele entendia. Ele viu, ele disse: agora tudo que eu vivi é perda, vale nada. Tudo que eu entendia não valia nada. Assim foi também na minha e na sua vida. Quando eu não conhecia Jesus, eu vivia a minha missão, o meu dever, o que eu fazia, eu só queria cumprir aquilo que eu queria. Erradamente, vivendo uma vida de podridão e de trevas e densas trevas. Mas quando o Senhor me chamou e Ele disse: agora vem, eu parei, eu lembro, a palavra de Deus entrou, irmão, dentro do meu coração. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não pode ninguém chegar e arrebentar a porta do coração de ninguém. Ninguém pode abrir, porque não há maçaneta nessa porta do coração, ela fica por dentro. Então a palavra precisa ser pregada para que ela venha. E quando ela entrou como algo, uma flecha, entrou como uma espada de 2 gumes, foi até as medulas e fez a separação. E quando eu entendi, Deus, como eu chorei, dizendo: Deus, obrigado. Como eu chorei, eu acho que meses chorando, eu chorei tanto, porque eu nunca tinha ouvido, mas quando eu ouvi a palavra que entrou, eu disse: meu Deus, como é bom. E quando esse primeiro amor veio, irmão, eu estava uma labareda, rapaz, eu queria que todo mundo se convertesse. Foi o erro, eu entrei na minha casa, eu queria que meus irmãos se convertessem, eu queria que todo mundo entendesse que era assim, mas não era. Filho, não é desse jeito, não é do teu jeito, é do meu jeito, filho. Você só vai viver a tua vida, cumpra a minha palavra, deixa eu fazer a transformação na tua vida, e continua andando, olhando para mim. Aonde você estiver, seja luz no mundo, seja alguém que faz a diferença no falar, no pensar, no agir, nas coisas que você faz. Porque agora tudo que você fazia, você queria ostentar, mostrar aos homens, agora não precisa ter ninguém, você tem um Deus que está te olhando. Eu estou lá naquele canto, ninguém viu, está ali, mas eu estou lá cantando louvores, pintando, fazendo o que eu tiver de fazer, eu faço para Deus, é para Deus, eu faço para o Senhor, porque eu quero cumprir em mim o seu chamado. Ele nos chamou para perdoar, para amar, para dizer: olha, conta comigo como igreja, corpo. Eu louvo a Deus, porque o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Como você vai descobrir, irmão, que você, lendo e meditando profundamente na palavra de Deus, como você vai entender o que o Senhor quer na tua vida, se você nem lê, você não busca, você não tem uma meditação, você não chora? Já chorou na página da Bíblia, sozinho, olhando a palavra, tuas lágrimas caindo na palavra?
Tenha isso. Veja como é bom chorar, ouvindo a palavra em silêncio, no lugar que ninguém está te vendo. Não precisa ostentar para ninguém, é sozinho. A palavra está entrando e as lágrimas estão caindo. E você dizendo: Senhor, me faz isso, eu quero também. Eu quero, Senhor Deus, ser esse que o Senhor, Pai, olhou dos céus e ficou em pé para receber Ele, Pai. Ele estava sendo apedrejado, mas Ele não te negou. Ele não quis o mal, Ele viu que a vida que estava ali tem valor para ti, Pai. Ao contrário, Ele mandou, Ele disse: perdoa, porque eles não impute a Ele mais esse pecado. Estevão foi apedrejado, irmãos, e não negou a fé, cumpriu aquilo que ele entendeu. Ele não disse: desce fogo do céu e queima, faz isso. Não, ele entendeu que tem algo maior do que a gente vê aqui. O que eu vejo aqui, o que você vê, irmão, vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. E que essa palavra esteja dentro de nós. Medite na palavra. A gente precisa, irmão, eu quero saber o que eu preciso. Esteja atento, esteja ouvindo, veja as necessidades de quem? Dos irmãos que são missionários, estão fora. As coisas estão acontecendo, irmão. Não feche o seu coração para isso, não feche os seus olhos. Olhe e diga: Deus, o que o Senhor quer que eu faça, Pai? Existem pessoas que estão precisando e que você seja um mantenedor, que você faça algo. Tudo que eu e você faz com alegria para a obra do Pai, nós estamos cumprindo aquilo que agrada a Deus. Aleluia. A nossa missão, irmão, e o nosso dever de cumprir, sabe? É um dever que tem que ser cumprido de qualquer jeito. Não precisa, não tem como você dar desculpa para as coisas. Irmão, desculpa, não. Por causa disso, por causa daquilo. Deus sabe todas as coisas. Deus vê tudo. Faça. Se entregue mais. Faça aquilo que agrada ao Senhor. Porque Deus, Ele ama aquele que faz com alegria. Deus ama aqueles que se entregam à sua palavra e vive a palavra. E onde Ele estiver, irmão, Ele é feliz. Ele gosta de estar com os irmãos, Ele gosta de estar nas coisas, Ele é feliz. Tem irmão, tem pessoas que entram, parece que está, irmão, não dá um sorriso, não abraça, irmão. Vamos, irmão, essa igreja tem que ser, irmão, esse ministério é o ministério do amor de Deus, o amor de Cristo. Abraça seu irmão, pergunte. Tem pessoas passando situações, Deus vai te mostrar. Não precisa tocar trombetas, não, faça para Deus. Deixa Deus tocar. Tem um irmão, tem uma irmã, está passando uma luta, e Deus fez você ver. Se você viu, ajude. Mas não toque trombeta. Faça com alegria. Para quem? Para Deus. Para Deus. Não espere nada. Espere nada, mas espere que o Senhor te encha com o Espírito Santo quando você faz com alegria aquilo que agrada a Deus. Aleluia. Como a gente deve, irmão, como a gente pode fazer essas coisas, como a gente pode acontecer algo que você está dizendo para mim, não dá, irmãos, confiando em Deus. Confia em Deus. Paulo, ele confiou em Deus, e tudo que ele fez confiando em Deus, ele caminhou, ele apanhou, ele sofreu, ele fez tudo, mas ele fez para Deus, confiando em Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10, está escrito: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Olha ele orando, havia algo acontecendo. E disse-me, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A visão de Paulo mudou. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor dele, pela vida dele, não por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Ele entendeu que a vida, irmãos, a vida é passageira, a vida, irmão, seja de quem for, Deus tem um amor grande por cada um de nós, e que uma pessoa mais horrenda que eu e você possa imaginar, ela pode ter um encontro com esse Jesus ressurreto, e Deus mudar a sua história de vida, e essa pessoa ser transformada. Para mim e para você, muitas vezes a gente é como Ananias, que não sejamos como Ananias, mas que sejamos fiel à sua palavra, e faça a vontade do Pai, para agradar a Deus. Aleluia. O meu chamado, o seu chamado, o dever que você tem como irmão, corpo de Cristo, a missão que você tem e eu tenho também, ela pode ser realizada, por mais que para você pareça impossível. Para mim e para você não tem jeito, eu vou até aqui, eu não consigo perdoar este irmão, é até ali. Não, com o Senhor, Ele faz isso acontecer, quando você se enche do Espírito Santo de Deus, e faz a vontade de Deus, para agradar a Deus, amando sem olhar a quem, fazendo a vontade daquele que entregou o seu Filho, para morrer em nosso lugar, por amor de todo o mundo, ou seja, toda a humanidade. Aleluia. Salmo 126, 5, 6. É Deus quem garante, não é a minha força nem a sua força. Paulo não realizou porque foi na força dele, ele realizou porque ele creu, se entregou por completo e foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ele foi e cumpriu o seu dever para com Deus, cumprindo a missão que lhe foi entregue. Eu e você temos uma missão a cumprir, é mostrar ao mundo que Jesus vive e reina na minha e na sua vida, através da minha e da sua vida. A maior pregação é testemunho de vida, como um servo valoroso. A circunstância pode ser a mais horrenda, mas você está firme em pé, de qualquer jeito não, com o estandarte da verdade, da palavra do Evangelho, em pé. A guerra pode estar acontecendo, mas você sabe, o Deus que te chamou é o que garante. Olha o que o verso 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, aleluia, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus garante. Ah, vai ser tudo belo? Não, irmão. Tem luta na minha e na sua vida, há momentos de choro na minha e na sua vida, há momentos difíceis na minha e na sua vida, porque ninguém aqui está isento a isso, mas nós temos o Senhor que nos chamou para fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade do Pai.
Em 1 Pedro 5, verso, 1 Pedro capítulo 2, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens insensatos. Sou de Jesus, eu tenho que estar pagando o mal com o mal? Bem. Eu tenho que fazer o que é bem, para Deus, porque quando eu faço as coisas, eu tenho que fazer para o Senhor. Fazer o bem, que é a vontade dEle. Porque, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, temos que nos separar, estamos em Deus, temos que fazer a vontade do Senhor. Como? Se santificando, não vivendo de qualquer jeito, mas buscando a santificação que é agradável a Deus, e é isso que Ele quer na minha e na sua vida. O Senhor te chama, e o Senhor me chama para fazer a sua vontade e servir a Ele com alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O crente tem que viver dando graças a Deus em tudo. Ah, mas está uma luta, dá em tudo, porque o Senhor te chamou, essa é a vontade dEle. Não desanime, não olhe para a circunstância, não olhe para a vida que você está vivendo, está sofrendo, mas você tem um autor e consumador da sua fé em você, o Espírito Santo de Deus habita em você. Alegra-te no Senhor, aleluia. Em João capítulo 6, verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em capítulo 4 de João também, a palavra de Deus diz, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. A nossa vontade, irmão, a minha e a sua vontade não se compara à vontade de Deus na minha e na sua vida. Deus quer, irmão, que eu e você faça e cumpra o dever para com Ele, é de amar ao Senhor acima de qualquer circunstância e viver a vida para agradar ao Pai em todas as circunstâncias as quais eu e você estamos vivendo. É luta? Canta louvor. Tá difícil? Dobra mais o joelho, chora mais, se alegra com o Senhor, porque Ele nunca vai nos deixar só. Em Romanos 12, está escrito, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não entre por fábulas dentro de igreja. Não pense que Jesus te chamou para ter um carro do ano, uma ilha particular. Não. O Senhor te chamou para você adorar a Ele, adorando a Ele com toda a sua força e dizendo obrigado, Deus, porque tudo isso passa, mas a tua palavra permanece para sempre, Jesus. E não sede, no versículo 2, e não sede conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, aleluia, para que experimenteis qual seja o que? Boa, agradável e perfeita, minha vontade e a sua vontade, não a vontade de Deus, aleluia. Não podemos nos conformar com o mundo, viver como o mundo está vivendo. Nós temos que olhar para o Senhor e ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Paulo teve isso. Até então ele vivia achando que estava certo, mas quando ele entendeu e teve um encontro verdadeiro com Jesus, amado, quando você abre o coração para o Senhor por dentro, Ele entra. E Ele quer fazer uma transformação completa. Transformar tudo. Ah, mas eu era tudo. Porque o Senhor faz tudo novo. Aleluia.
Esse Jesus é maravilhoso. No verso 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Você, meu irmão, tem que ter a sua fé pautada na palavra e viver a palavra do Evangelho e fazer a vontade do Pai para cumprir aquilo que Ele te chamou para cumprir. E o que o Senhor nos chama para fazer? Para adorá-lo, para o servi-lo, para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, perdoando, amando, fazendo a vontade dEle, adorando a Ele e dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me chamou e me transformou, Pai. Sem Ti nada sou. Que cada um, irmão, de nós aqui venhamos olhar para dentro de nós. A fé para cada um. Olhe para você. Veja se você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Veja se você está fazendo aquilo que é agradável a Deus na sua vida. Não venhamos olhar para o lado, olhar para o irmão: o irmão deixou de vir, o irmão não faz isso, o irmão não faz aquilo. Que não sejamos assim, mas a gente olhe para dentro de si e diga: Deus, muda a minha vida, Pai, muda o meu ser, transforma conforme o teu querer e me faz uma pessoa diferente, para fazer não a minha vontade, mas a tua vontade, Pai, para louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos estar orando. Que você tenha esse encontro impactante, verdadeiro com o Senhor, e que Deus possa, fazer algo novo a cada dia, na minha e também na sua vida, que a gente possa estar sempre juntos. A igreja está aí, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para se fazer, tem muitos deveres a cumprir. Que cada um, irmão, faça, mas faça com alegria, não para homens, faça para Deus, e vai ver o que vai acontecer na minha e na sua vida, a alegria, algo tão leve, tão maravilhoso, porque você não faz querendo que alguém veja e toque trombeta, não, você faz para o Senhor, e faz com tanta alegria, tanta maravilhosa graça, pela graça que o Senhor deu. Aí você vai ver a sua vida mudando em tudo para você. Nada te abala, nada te tira dessa graça, nada te dá mais prazer do que fazer a vontade de Deus. Amém? Oremos, igreja. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, Pai. Te damos graças porque a tua graça nos basta, Pai. Ó Senhor, cumpra em nós, Pai, o teu querer, a tua vontade. Faz de nós, Pai, um vaso, Pai, escolhido para fazer aquilo que te agrada. Senhor, usa cada um aqui, Pai, e que cada um, Senhor Deus, faça a tua vontade, cumprindo o ID, cumprindo aquilo que o Senhor quer. Aonde nós estejamos, Pai, sejamos, Pai, canal de bênção, instrumento usado pelo Senhor, Pai. Pai, algo, Pai, onde a gente possa, Pai, com a nossa vida, impactar a outras vidas, Pai, para que todos aqueles olhem para nós e digam verdadeiramente: este homem, esta mulher é uma mulher e um homem de Deus. Que a gente possa fazer tudo aquilo que é para te agradar, Pai, para louvor da tua glória. Senhor Jesus, faz de nós, Pai, faz de nós, Senhor Deus, discípulos verdadeiros de Jesus, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor assim ordenou, conforme a tua palavra, Pai. Que sejamos, Pai, cheio do teu Espírito Santo, Pai, para louvor da tua glória. Pai, obrigado por esse tempo,
Obrigado por tudo, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. E você diz amém.